Baixe agora gratuitamente o guia mais completo sobre Estados Unidos, os pilares do sonho americano. Link na descrição. Luizão, vamos começar com, acho que a pergunta mais óbvia, né, mano? Você estava aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, querendo ou não, o sonho da maioria dos brasileiros, né? Que pensa em morar fora. Tanto é que muita gente fala assim, é muito difícil ir para os Estados Unidos. O pessoal até desiste. Sim. Mas o que te fez considerar Portugal um destino aí para morar? Para sair, que te fez assim, cara, vou sair dos Estados Unidos e vou para Portugal. O que te fez considerar Portugal? Antes, uma coisa, acho que é bom de pontuar, isso é a minha experiência, né? É a experiência que eu passei nessa imigração. Tem pessoas que têm experiências diferentes, quando você vai para lugares diferentes. Então, vamos Sim. falar da minha experiência, por exemplo. Falar, não, mas comigo foi diferente. O meu processo. Então, voltando na sua pergunta, o que me fez ter esse clique de mudar dos Estados Unidos para Portugal? Eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu queria me aprofundar no inglês, queria ser fluente no inglês. Te confesso que, lógico, você está nos Estados Unidos, é um lugar sensacional de se morar. San Diego, para mim, ainda é o melhor lugar do mundo. Foi que a gente estava comentando. O que eu vim buscar aqui foi estabilidade. Nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem que para um brasileiro se legalizar em questão de trabalho é um pouco complicado. Tem algumas maneiras de você se legalizar, mas é um processo um pouco demorado. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava no meu processo de cidadania lituana. Eu já tinha Lituânia, mano. O cara é da o plano B Lituânia. de vir para a Europa. Foi justamente quando eu me senti já confortável com o inglês. Eu já não queria ficar muito tempo longe da minha área de trabalho, e Sim. eu resolvi vir para cá, porque voltar para o Brasil não era uma opção, e eu resolvi vir para cá porque aqui, como eu te falei, você encontra estabilidade, mais fácil de você conseguir se legalizar, né? Porque no meu caso, que eu tenho cidadania europeia, é bem tranquilo. Para quem Uhum. não tem uma cidadania europeia, mas é brasileiro, é um caminho um pouquinho mais complicado, mas tem a possibilidade. É muito mais fácil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Da hora, da hora. Inclusive, pessoal, para você que tá aí se perguntando, é o seguinte, eu tenho muita coisa que o Luiz vai passar aqui que eu não sei, beleza? Eu não sou especialista em Portugal, o Luiz está em Portugal. Então tem muita coisa que ele vai falar aqui que vai me surpreender também, eu tenho certeza disso. Luizão, e vem cá, cara, como foi a parte da mudança, assim? Teve alguma burocracia? Você tá mudando de um país para o outro, né? Aí o que é que eu penso? Pô, se eu tô entrando lá como cidadão, você já, no caso, já tinha um passaporte, Sim. mas de repente a sua esposa ela não era cidadã. Então, teve alguma burocracia de você estar saindo dos Estados Unidos, estar indo direto para Portugal, ou dizendo, você chegou na imigração dizendo, não, eu vou mudar, vou morar aqui. Ou você chegou dizendo, ó, calma, eu vou primeiro passar um tempo aqui, tal, vou só passar férias. Teve alguma burocracia nesse sentido em termos de imigração? Não, não teve, como você falou, como eu tenho o passaporte daqui, eles não te questionam nada, né? Teve um pouquinho de um desentendimento ali na hora, porque a minha esposa não tem o passaporte europeu. Sim. E a gente da imigração ficou questionando por que ela não tinha passagem de volta, por que ela ia fazer. Eu falei, mas peraí, ela é minha esposa. Aí Sim. ela falou, não, desculpa, é que o nome não é o mesmo, nosso sobrenome não é o mesmo. Aí eu peguei e mostrei a certidão de casamento, ela falou, não, então tá tranquilo, sejam bem-vindos. Maravilha, maravilha. Eu estava com essa dúvida, inclusive, porque, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, mudar para a Europa, a Dani poderia, porque a Dani é italiana. Eu não sou, tá entendendo? Então, será que eu já chego falando, vou mudar? Eu tenho certeza que muitos brasileiros que estão em outros países também têm essa dúvida. Então, quando você é cidadão, eles não te questionam muito Nem qual questiona. o seu interesse na viagem. E se acontecesse, que nem você vindo com a Dani para cá, você entra Uhum. junto com ela, porque vocês Beleza. são casados e o benefício se estende da entrada. Show de bola. Pessoal, compartilha a live aí, pessoal. Essa live é muito importante. Você que está em dúvida entre Estados Unidos e Portugal, compartilha a live com uma pessoa que também está em dúvida, porque isso faz com que a gente atinja mais pessoas, faz com que a gente mude a mentalidade, mude a cabeça de uma pessoa que de repente está com os olhos fechados, tanto para um país como para o outro, né? Então compartilha a live aí com um amigo, com um familiar, tá certo? Luizão, mais especificamente, cara, por que você escolheu ali a região de Lisboa para morar? Por que, por exemplo, que você não escolheu Porto? Eu escolhi Lisboa justamente pela concentração maior de oferta de emprego, né? Como eu falei, Emprego. a minha intenção era voltar para a minha área de trabalho. Eu sou gerente de projeto, e eu dei uma estudada e eu percebi que em Lisboa tinha a maior concentração de empresas e empregos, e ofertas de emprego. Então foi por isso que eu fiz essa opção por Lisboa. Show de bola. Já falando de emprego aí, cara, foi fácil arrumar um trabalho? É fácil arrumar um trabalho?
tanto para quem, por exemplo, não é documentado em termos de cidadania, como para quem já tem a cidadania, é tranquilo? Como é a busca de emprego nesse sentido? É bem fácil, tá? Aqui, Portugal tem bastante oferta de emprego, muita. Você consegue tanto LinkedIn, pela internet você consegue buscar, e aqui também tem muito do boca a boca, de você fazer currículo, dependendo da área que você quer, se você quer trabalhar em restaurante, essas coisas, é você fazer o currículo, ir lá, entregar e conversar com a pessoa. Tem muito isso também. O meu, super fácil, depois que eu cheguei aqui, estabeleci minha residência, em menos de uma semana, eu apliquei a vaga, fiz 2 entrevistas, e em menos de uma semana eu já tinha um emprego. Caramba, galera, olha isso. Menos de 2 semanas o cara já estava empregado, tá? Isso daí é um ponto Depois que eu absurdo. consegui a minha documentação, né? Eu fiquei um tempo aqui um pouco de férias, aí quando eu fiz minha documentação que eu resolvi aplicar, em menos de uma semana eu já tinha uma resposta positiva no emprego. Eu tenho a experiência de um amigo meu, muito amigo, que acabou vindo por indicação minha, que ele ficou aqui 10 dias, ele morou 10 dias na minha casa, em 10 dias ele tinha emprego e uma casa alugada. Em 10 dias o cara arrumou um emprego e já alugou um apartamento. Também é muito da força de vontade da pessoa de querer, de ir atrás, de correr atrás. Claro, com certeza. Aqui em Portugal tem um problema com o processo, depois a gente vai falar mais disso nas perguntas, da documentação. Às vezes tem um pouco de burocracia, um pouco de demora nos agendamentos, mas depois que você consegue, as coisas caminham muito fáceis. Cara, Luizão, sabe o que eu ia te perguntar, cara? Eu não sei se você tem os dados atuais agora, mas você tem ideia aí como é que está o mercado de trabalho? Você já falou que tem bastante emprego, mas em termos de mercado, assim, sabe qual é a principal demanda? É da área de TI normalmente, mas sabe se tem uma área que está em destaque? Sim, tem muita demanda para a área de TI. Eles não conseguem contratar aqui, tem muita vaga e pouco profissional, tanto que eles buscam no Brasil. Tem muitas empresas que contratam no Brasil especialistas e trazem para cá. E na área de serviço, restauração, né, que aqui quem trabalha em restaurante é que eles chamam de restauração. O serviço de restaurante e supermercado, tem bastante oferta de emprego nessa área. É uma área um pouco mais sazonal, essa área de restaurante, por conta das férias, etc., ou não? Ou é mais. Não, tem uma baixa no inverno. Muitos restaurantes fecham aqui férias de inverno. Fecha o restaurante, vai todo mundo de férias e depois eles voltam. Acontece, sei lá, ficar fechado um mês por conta de férias, uma época de frequência menor, mas não chega a ser uma coisa assim, de ser totalmente sazonal, de você ter... Férias remuneradas? Sim. É uma coisa que a gente não está acostumado aqui nos Estados Unidos, galera, tá? Isso é uma diferença importante entre os dois países. Férias nos Estados Unidos não costuma ser remunerada, mesmo para quem já está aí trabalhando dentro da legalidade. Normalmente você não tem férias remuneradas, não são todas as empresas que oferecem esse benefício. Em Portugal você já tem esse benefício, beleza? Só para comentar um pouquinho no paralelo com a CLT, com o que o pessoal está acostumado no Brasil, aqui em Portugal é mais ou menos assim, são os 12 salários do ano, você tem um salário de férias em julho e um salário de Natal em dezembro. Então você recebe 14 salários no ano. E as férias você marca, não é que nem no Brasil, que você precisa marcar as férias, receber o pagamento das férias e tirar as férias. Aqui não, você pode anotar um dia de férias. Você tem 22, 24 dias de férias no ano, você anota um dia, você quer tirar uma semana, você marca uma semana. Você não fica preso em ter que tirar um período fechado. Você pode ser muito mais flexível. Eles até não costumam tirar mais do que 15 dias. E, Luizão, indo nessa mesma linha, o que é que eles exigem assim, para um estrangeiro para que ele seja contratado? Ele exige, claro, deve exigir um bom currículo europeu, aos moldes europeus. Sim. É um pouco diferente do currículo brasileiro. Como é cover letter? Eles exigem cover letter ou alguma coisa assim? Às vezes, depende da empresa, às vezes carta de recomendação. Para um emprego mais simples, num restaurante, essas coisas, currículo, e tem que ter o número de identificação fiscal. Tem que ter pelo menos o documento de identificação fiscal daqui de Portugal, para você começar a procurar um emprego, né? Mas isso daí você consegue na hora lá, né? Isso daí isso é simples. O número de identificação fiscal é a coisa mais simples de você... É como se fosse o CPF, né, Luizão? Isso, é como se fosse o CPF no Brasil, o SSN nos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, o Social Security Number, para você pegar, que é o social, é como se fosse o CPF no Brasil e o social que o Luiz está falando aí nos Estados Unidos, você não consegue nem como turista nem como estudante.
tá? Na verdade, como estudante, você consegue se você fizer um OPT, que é um processo de visto, que é um processo de trabalho remunerado ou de estágio na sua faculdade, tá certo? Então é um pouco diferente, é um pouco mais complicado de você ter acesso a esse número. Por isso que a maioria dos estudantes, sejam brasileiros ou de qualquer outra assim nacionalidade, o pessoal trabalha na ilegalidade. Tá? O que é ruim para o país também, né? Chega a ser burro, né? Aqui você consegue mais fácil, se você tiver algum cidadão residente que assine a responsabilidade por você, ou se você pagar um serviço. Tem empresas, escritórios de advocacia que fazem esse serviço, eles tiram esse documento para você e você paga. Então é isso, galera. Chegou lá, primeira coisa, Luizão, já é isso, né? NIF, número de identificação fiscal. Beleza. Aqui nos Estados Unidos, como eu falei, existe uma dificuldade para você conseguir esse número. Tá certo? Você acabou de assistir um corte de uma das nossas lives que acontecem toda quarta-feira, sempre às 19 horas, de forma 100% gratuita. E se você tem como objetivo fazer intercâmbio, acesse www.metopé.com.br e não perca nenhuma das nossas lives. Nós queremos te ajudar nessa jornada. Te vejo na próxima quarta-feira.